Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos. Tudo começou quando Larissa, a recepcionista que sempre dava um jeito em tudo no resort, acabou servindo um café com canela para um hóspede misterioso. O detalhe? Esse hóspede era Tanaka, um CEO japonês de olhar sério e passos calculados. Entre gafes divertidas, momentos que aceleram o coração e segredos capazes de virar a vida deles de cabeça para baixo, o destino preparava um jogo perigoso e irresistível. Aproveitem a história. A manhã de segunda-feira no resort de Florianópolis começou como qualquer outra. Hóspedes reclamando da demora do café, telefone da recepção tocando sem parar e Sérgio, o gerente, desfilando pelo lobby como se fosse o dono do lugar. Larissa Monteiro, que naquela semana acumulava funções de recepcionista, assistente e carregadora de malas, já estava no limite. Tinha acordado antes do sol para chegar no turno da manhã e mal tinha conseguido tomar um gole de café. Foi quando a porta giratória se abriu e um homem alto, de terno perfeitamente alinhado, entrou com passos medidos. O silêncio que se espalhou no ambiente foi quase imediato. Sérgio se aproximou com um sorriso forçado, mas a expressão dele mudou rápido ao notar que o recém-chegado não trazia tradutor. "É ele", murmurou Camila, a coordenadora financeira, ajustando a maquiagem. "Tanaka, o CEO." Larissa piscou. "CEO? Aqui? Sem tradutor?" O pânico tomou conta da equipe. O protocolo era claro. Visitas de executivos estrangeiros vinham sempre com intérpretes e uma agenda organizada. Mas ali, Tanaka estava sozinho, observando o lobby como quem já captava cada detalhe. Sérgio tentou falar algo em inglês, mas o sotaque carregado e as frases truncadas só pioraram. Tanaka manteve o olhar impassível. Foi então que Larissa, quase no impulso, largou os formulários que preenchia e se aproximou. "Ohayou gozaimasu", disse, com a entonação cuidadosa. O olhar de Tanaka mudou imediatamente. Ele respondeu em japonês, num tom mais ameno. Camila, ainda boquiaberta, cochichou. "De onde você tirou isso? Você fala japonês?" Larissa sorriu de lado. "Só o básico. Aprendi assistindo desenho japonês depois da escola." Deu de ombros. "Serve?" Camila piscou sem saber se ria ou aplaudia. Tanaka manteve a conversa breve. Larissa respirou fundo e se lembrou das poucas palavras e expressões que sabia. Não era fluente, mas sabia o suficiente para quebrar o gelo. "Café?" perguntou em japonês simples. Tanaka hesitou por um segundo, depois assentiu. Ela o conduziu até uma mesa discreta no lounge e, sem pensar muito, foi até a cozinha. Na pressa, pegou a garrafa de café recém-passado e, lembrando de um truque que aprendeu com a avó, polvilhou um pouco de canela antes de servir. Quando colocou a xícara diante dele, Tanaka inspirou o aroma e ergueu uma sobrancelha, surpreso. Tomou um gole, e um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu no canto da boca. "Canera", murmurou repetindo a palavra canela, com um sotaque suave. Foi nesse momento que Larissa percebeu que estava prestando mais atenção nos detalhes do rosto dele do que deveria, e pelo breve olhar que ele devolveu, talvez ele também tivesse notado algo. O resto da manhã foi um desfile de improvisos. Larissa traduziu pequenos pedidos, explicou detalhes do resort e até ajeitou discretamente a gravata dele antes de uma reunião improvisada. No fim da manhã, quando Tanaka se levantou para sair, olhou diretamente para Sérgio e depois para Larissa. A frase seguinte não foi dita a mais ninguém além dela, e foi ali, entre o cheiro de café e a brisa vinda do mar, que Larissa ouviu a primeira ordem de Tanaka, uma ordem que transformaria os próximos meses em tudo, menos uma rotina. Acordar cedo nunca foi problema para Larissa. O problema era acordar cedo e já ser jogada num turbilhão antes mesmo de terminar o primeiro gole de café. Aquela manhã não foi diferente. O celular vibrou na mesa de cabeceira e, ainda meio sonolenta, ela leu a mensagem. "Reunião com o CEO, 10 horas, comparecer no salão presidencial. Traje formal." O traje formal fez com que Larissa olhasse para o armário como quem encara um desafio de sobrevivência.
No código do resort, significava o uniforme de recepcionista, que ela raramente usava porque estava sempre tapando buraco em outras funções. O uniforme novo ainda estava dobrado no plástico, esperando uma ocasião especial para ser usado. Quando ela finalmente o vestiu, percebeu que aquela ocasião especial nunca viria. A saia era justa demais, a camisa branca engomada pinicava, e o blazer, bem, o blazer tinha ombreiras que poderiam servir de pista de pouso para pombos urbanos. No espelho, ela respirou fundo e tentou se convencer. Confiante, elegante, profissional, ou pelo menos viva até o almoço. O salto baixo fazia um toque-toque que ecoava pelo corredor, anunciando sua chegada como se fosse um trompete real. No caminho, encontrou Juliana carregando uma pilha de pastas quase maior que ela. Nossa, Larissa, uniforme novo? Juliana soltou um assobio. Tá parecendo pronta para vender pacote de cruzeiro. Cala a boca, ou eu te vendo um com café da manhã incluso. O riso das duas se apagou quando Sérgio passou por elas, falando ao telefone em um tom baixo e calculado. Ao cruzar com Larissa, ele lançou um olhar que misturava avaliação e desconfiança. Ela sentiu um frio na barriga, não por causa dele, mas pelo jeito como parecia medir cada movimento dela. Ao entrar no salão presidencial, Larissa viu Tanaka à cabeceira da mesa, impecável no terno cinza, com a postura ereta e os olhos atentos nos relatórios. Ao lado dele, Hiroshi mantinha a expressão neutra, quase impassível. Camila ocupava a cadeira próxima, com um sorriso pronto que, de alguma forma, parecia mais uma barreira do que um convite. Larissa se posicionou discretamente na extremidade oposta, rezando para que ninguém notasse que as ombreiras limitavam o movimento dos braços. A reunião começou. Tanaka fez perguntas diretas sobre números do resort. Camila respondia quase tudo, mas de forma tão genérica que até um turista sonolento perceberia a enrolação. Tanaka não interrompia, apenas observava, anotando mentalmente cada detalhe. Em dado momento, ele se virou para Larissa. Qual a taxa de ocupação do último trimestre? Perguntou em português hesitante. Ela respondeu com clareza, citando os dados sem precisar consultar papel algum. Tanaka assentiu e Larissa sentiu uma pontinha de orgulho. No intervalo, enquanto Tanaka e Hiroshi conversavam em japonês, Larissa se aproximou com um sorriso. Já experimentou feijoada? Feijoada. Ele tentou repetir. Larissa riu. Feijoada. É prato típico. Mas, se falar devagar assim, o chefe vai achar que é receita japonesa. Ele sorriu. Não aquele sorriso polido de executivo, mas um de verdade, quase tímido. E foi aí que ela percebeu. Tanaka estava relaxando na presença dela. De volta à pauta, Tanaka insistiu em detalhes sobre contratos de fornecedores. Sérgio desviava das respostas como um dançarino experiente e Camila mudava de assunto com maestria. Larissa sentia um desconforto crescer no estômago. Quando a reunião terminou, ela saiu pela lateral do corredor para evitar cruzar com Sérgio. Ao passar perto do almoxarifado, porém, ouviu vozes. Reconheceu a de Sérgio imediatamente. Antes da assinatura, eliminamos qualquer problema. Entendeu? A outra voz era abafada, mas a resposta veio rápida. Entendido. O coração dela acelerou. Eliminar problemas. No contexto de uma negociação milionária, aquilo não soava nada inocente. No caminho de volta à recepção, Larissa não conseguiu evitar imaginar o que poderia estar acontecendo por trás das portas fechadas do resort. Algo em Tanaka dizia que ele não estava ali apenas para assinar contratos. E assim, entre ombreiras exageradas e segredos sussurrados, Larissa entendeu que aquele não seria apenas mais um dia de trabalho. Era o início de um jogo em que cada movimento poderia custar muito mais do que um emprego. Nos dias seguintes, Larissa começou a perceber que seu papel no resort estava mudando sem que ninguém tivesse anunciado oficialmente. Agora, em vez de passar boa parte do dia atrás do balcão ou cuidando de imprevistos de hóspedes, ela era chamada por Tanaka para acompanhá-lo em reuniões,
passeios técnicos e até encontros informais com fornecedores. Era estranho. Parte dela adorava a proximidade e a confiança crescente. A outra parte sentia um peso de responsabilidade que até então nunca havia carregado. Na manhã de quarta-feira, Tanaka pediu para que ela o acompanhasse até a ala nova do resort, ainda em fase final de acabamento. O cheiro de tinta fresca se misturava ao aroma salgado vindo do mar. E a luz do sol entrava pelas amplas janelas, iluminando os pisos de mármore que ainda aguardavam o polimento final. De camarão? Tanaka perguntou, apontando para um cardápio provisório colocado na bancada do futuro restaurante. Moqueca de camarão, Larissa corrigiu sorrindo. Mas, se você falar assim devagar, o chefe vai achar que é receita japonesa. Ele riu, e ela também. Foi um riso cúmplice leve que fez Larissa esquecer por um momento que estavam ali a trabalho. O passeio continuou, com Tanaka fazendo perguntas sobre preferências culinárias brasileiras e Larissa devolvendo com curiosidade sobre o Japão. Ela descobriu que ele não gostava muito de doces, mas tinha uma queda por pão de queijo, algo que ela jurou providenciar para o café da manhã no dia seguinte. No entanto, nem tudo eram risadas. Na tarde daquele mesmo dia, Hiroshi pediu para falar com Tanaka em particular. Larissa não entendeu toda a conversa, mas reconheceu palavras suficientes em japonês para perceber que o assunto era ela. Mais tarde, no corredor, Hiroshi a abordou. Senhorita Larissa, Tanaka-san é importante demais para distrações. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Distrações? Eu trabalho aqui, Sr. Hiroshi. Ele inclinou a cabeça de leve, como quem encerra o assunto, e seguiu seu caminho sem mais explicações. O incômodo ficou latejando na mente de Larissa. Distração? Ela? Ou aquilo era apenas a forma educada de dizer, fique no seu lugar? Naquela noite, a recepção estava silenciosa. O som distante das ondas quebrando na praia parecia amplificar cada passo que ela dava pelo lobby. Precisava encontrar um documento que Juliana havia deixado no arquivo, e ao passar pelo corredor administrativo, reparou que a porta de uma sala restrita estava apenas encostada. A curiosidade falou mais alto. Empurrou a porta com cuidado e entrou. As luzes estavam acesas, e sobre a mesa havia pilhas de pastas e um laptop aberto. Na tela, uma planilha com números que saltavam aos olhos. Valores exorbitantes para manutenção emergencial e consultorias externas, coisas que nunca haviam sido discutidas nas reuniões. Ela franziu a testa, folheando uma das pastas. Notas fiscais, assinaturas, carimbos. Tudo parecia oficial, mas algo estava errado. Muito errado. Foi quando um reflexo no vidro da janela chamou sua atenção. Lentamente ela levantou a cabeça e viu, projetada no vidro, a silhueta de alguém parado no corredor, imóvel, observando-a. O coração dela disparou. Virou-se rapidamente. Mas o corredor estava vazio. Ficou alguns segundos tentando ouvir passos, respiração, qualquer som que denunciasse a presença de alguém. Nada. Apenas o silêncio pesado. Ela fechou a pasta, desligou o laptop e saiu da sala, sentindo a nuca arrepiar a cada passo. Ao chegar de volta ao lobby, tentou agir naturalmente, mas a sensação de estar sendo observada persistia. Entre números falsos e passos silenciosos no corredor, uma certeza se formava. Alguém no resort tinha acabado de colocá-la na lista errada. O dia amanheceu com um vento fresco vindo do mar e um movimento diferente no resort. Larissa chegou mais cedo, como se algo a tivesse empurrado para fora da cama. Não sabia explicar, mas sentia que aquele seria um daqueles dias que deixam marca. O saguão estava mais silencioso que o normal. Sérgio caminhava de um lado para o outro falando ao celular. Camila digitava furiosamente no computador e Tanaka, tranquilo como sempre, observava o ambiente com os braços cruzados. Hiroshi e Móvel pareciam guarda de cerimônia. Pouco depois, Jonas, o chefe de manutenção, apareceu na porta do vestiário feminino. Lari, pode vir aqui um minutinho? Pediu,
num tom que não deixava espaço para recusa. Ela seguiu até o corredor dos armários, onde o cheiro de desinfetante misturava-se com o perfume adocicado do sabonete líquido. Jonas apontou para o armário dela, já com a porta aberta. Encontraram isso aqui. Disseram para eu te chamar. Na prateleira repousava um envelope pardo, amassado nas pontas, mas limpo demais para parecer esquecido. Larissa pegou com cautela e sentiu o peso das notas lá dentro. Eu não coloquei isso aqui, disse, mantendo os olhos em Jonas. Eu sei, mas já avisaram a segurança. Ela respirou fundo, fechou o armário e seguiu com ele até a sala de segurança. O responsável tirou fotos, fez anotações e pediu que ela assinasse um registro. Perguntaram se tinha suspeitos, mas Larissa se conteve. Não daria nomes sem provas. Ao voltar ao saguão, percebeu olhares que antes não existiam. Conversas paravam quando ela passava. Juliana se aproximou discretamente. O que aconteceu? Plantaram dinheiro no meu armário, respondeu num sussurro. Isso é golpe, Juliana avisou. E golpe pesado. Sérgio surgiu logo em seguida, como se tivesse ensaiado a entrada. Precisamos conversar, disse com um sorriso frio. Em particular. Se for assunto de trabalho, pode ser aqui mesmo. O sorriso dele endureceu. Fiquei sabendo de um achado no seu armário. Problema sério para o resort. Já levei o envelope à segurança, respondeu. Transparência é tudo. Ele recuou, ainda que com um olhar que dizia o contrário. Tanaka, que observava à distância, aproximou-se. Aconteceu algo? Perguntou num português cuidadoso. Tentaram me derrubar com um truque barato, mas não vai colar. Ele assentiu, e aquele simples gesto bastou para que Larissa sentisse que não estava sozinha. Amanhã seguiu com uma inspeção à cozinha. O chefe, animado, apresentou o cardápio e ofereceu doces para Tanaka experimentar. Ao provar o brigadeiro, ele repetiu devagar. Festa de criança? Parece abraço. Larissa riu. Por alguns minutos esqueceram o clima pesado. Quando voltaram, Camila aguardava para falar sobre contratos. A reunião foi formal, mas Tanaka pediu auditoria nos valores, deixando Sérgio visivelmente desconfortável. Perto do fim da tarde, Tanaka convidou Larissa para ajudá-lo a testar sobremesas para um evento. Preciso de paladar brasileiro, disse sorrindo. Na confeitaria, provaram quindim, pudim e torta de limão. Entre risadas, o quindim escorregou da colher direto na gravata de Tanaka. Larissa, rindo, tentou limpar, mas ele apenas disse, é só uma gravata. Eu tenho outras. Acho. Voltaram ao saguão já com o clima mais leve. Até que um garçom se aproximou, entregando um guardanapo dobrado. Deixaram isso na sua mesa. Larissa abriu esperando um recado qualquer, mas as letras pretas eram firmes. Saia agora ou será tarde demais. Guardou o guardanapo no bolso e manteve o sorriso profissional. Não daria espetáculo para quem queria vê-la cair. No bolso, o bilhete parecia mais pesado que um tijolo. E por mais que ela tentasse ignorar, algo no ar dizia que aquele era apenas o primeiro aviso. O bilhete queimava no bolso de Larissa como se tivesse sido escrito com fogo. A cada passo, ela sentia o papel roçar contra a perna, lembrando-a de que, em algum lugar, alguém a queria fora do jogo. E rápido. Ela terminou o expediente fingindo normalidade. Atendeu hóspedes, conferiu reservas, sorriu para turistas que pediam informações sobre passeios, mas por dentro o turbilhão não parava. Quem tinha escrito aquilo? Sérgio? Algum cúmplice? Ou alguém que queria ajudá-la, mas não podia se expor? Quando o saguão finalmente esvaziou, ela decidiu que precisava falar com Tanaka. Encontrou-o no terraço do resort, debruçado na sacada, olhando o mar iluminado pela lua. Tanaka, posso perguntar algo? Disse com um cuidado que denunciava a urgência. Ele virou-se, atento. Sim. Se alguém quisesse te impedir de fechar um negócio, como faria? Ele franziu a testa, como se tentasse decifrar o sentido por trás da pergunta. Depende do negócio. E das pessoas, respondeu. Mas, se for sério, não espere até amanhã para agir. O tom dele era calmo, mas havia um peso nas palavras.
Ela pensou em contar sobre o bilhete, mas algo a segurou. Ainda não sabia se expor aquele detalhe a ele era a jogada certa. Nos 2 dias seguintes, a rotina de Larissa mudou. Tanaka passou a chamá-la para intermediar quase todas as conversas com fornecedores e funcionários. Hiroshi, no entanto, observava tudo como uma sombra, nunca distante o suficiente para deixá-la relaxar. Na manhã de sexta-feira, Sérgio organizou uma reunião de ajuste de orçamento no salão de eventos. A lista de convidados incluía apenas gestores, mas Tanaka pediu que Larissa estivesse presente. A reunião começou com gráficos projetados na parede e números sendo discutidos em ritmo acelerado. Sérgio falava sobre cortes necessários, mas evitava explicar por que alguns contratos haviam subido de valor de maneira absurda. Larissa, atenta, anotava cada detalhe. No meio da discussão, um funcionário da limpeza entrou discretamente, entregou um envelope a Sérgio e saiu. Ele abriu, leu rápido e guardou no bolso. Mas não antes de Larissa perceber que a caligrafia era parecida com a do bilhete que ela havia recebido. Mais tarde, quando foi buscar um relatório na recepção, encontrou outro guardanapo dobrado sobre a bancada. O texto direto e em letras grandes. Último aviso. O estômago dela revirou. Não era paranoia. Estavam monitorando cada passo seu. À noite, no restaurante do resort, Tanaka a chamou para uma mesa reservada no canto. Achei que precisava de companhia, disse, oferecendo um prato com sushi e um pequeno pote de molho de pimenta. Mistura Brasil e Japão. Ela riu, mas a tensão não cedia. Conversaram sobre pratos típicos, sobre como ele achava engraçado que brasileiros comessem pastel com caldo de cana no café da manhã, e ela explicou que isso era coisa de feira, não de resort de luxo. Por alguns minutos, a conversa foi leve. Mas por baixo da mesa, Larissa segurava o guardanapo com o último aviso. Quando voltou para o quarto naquela noite, encontrou a porta ligeiramente entreaberta. O coração disparou. Empurrou devagar e viu que as gavetas estavam abertas, algumas roupas fora do lugar. Não havia sinais de arrombamento, mas alguém tinha estado ali. Foi até o armário e verificou. Nada faltava. Ou quase nada. No bolso interno do blazer que usara no dia anterior, o guardanapo do primeiro aviso havia sumido. Sentou-se na beira da cama, sentindo o peso real da situação. Aquilo não era apenas uma tentativa de intimidação. Era uma mensagem. Sabemos onde você está, sabemos o que você tem e podemos entrar quando quisermos. No silêncio do quarto, Larissa percebeu que a ameaça já não estava batendo à porta. Ela estava do lado de dentro, esperando o próximo movimento. A manhã nasceu clara, mas o ar no resort estava denso. Tanaka acordou antes do despertador e repetiu o ritual do café com canela. O telefone tocou com número desconhecido. Senhor Tanaka, voz baixa. Verifique seus documentos hoje. E quem entra na sua suíte quando o senhor desce para o café? A ligação caiu. Ele abriu o notebook. 2 pastas confidenciais tinham sido acessadas na noite anterior. No aparador, papéis ligeiramente fora de lugar. Sobre a mesa, uma caneta lilás igual à de Larissa. No sofá, um fio de cabelo castanho preso ao tecido. A lógica pediu desconfiança. O coração, cautela. Ele foi até a segurança e solicitou as imagens do corredor do seu andar na madrugada. Em poucas horas, disse o supervisor. O dia precisava andar. Na reunião com fornecedores, Larissa entrou com uma pasta e um sorriso profissional. Percebeu algo diferente no olhar dele, mas seguiu o jogo. Sérgio apareceu no meio, fez uma pergunta para marcar território e saiu deixando urgência no ar. Depois, Tanaka chamou Larissa a uma sala pequena com janela para o mar. Preciso falar, disse em português contido. Encontrei uma caneta sua e um fio de cabelo na minha suíte. Pastas foram acessadas. Ela sentiu a pele arder. Você acha que eu invadi seu quarto? Eu encontrei coisas suas lá. Coisas que qualquer um pode plantar. Respirou. Ontem entraram no meu quarto e tiraram um bilhete do meu blazer. Se quiserem te atingir,
Usam do mesmo truque. Ele hesitou. Pedi as imagens. Em poucas horas teremos resposta. Em poucas horas minha reputação já deu 3 voltas no corredor. O riso dela foi sem humor. Quando trago verdade, pedem calma. Com mentira querem corrida. Eu só quero certeza. Eu já tenho. Fechou a pasta. Eu me demito. A palavra pesou. Ele tentou falar. Ela saiu antes de escutar. No corredor, Juliana a abraçou sem perguntas. No saguão, Larissa devolveu crachá e rádio, guardou a própria caneta lilás no bolso e assinou o desligamento. Sérgio apareceu com um lamento tão sincero quanto um recibo. Camila desejou boa sorte com um sorriso de faca. Chovia fino quando Larissa passou pela porta giratória. Pegou um ônibus e encostou a testa no vidro, vendo a cidade escorrer. Tanaka ficou alguns minutos imóvel. Depois foi com Hiroshi até a segurança. Assistiram às imagens. Um vulto de boné e máscara saiu da escada de serviço, abriu a porta com cartão magnético e entrou na suíte dele. 2 minutos depois saiu com algo pequeno, um pendrive. Voltou, ficou mais tempo e, ao sair, deixou a porta encostada com precisão. Volte, disse Tanaka, a velocidade normal. Viram o vulto tirar de uma sacola uma caneta lilás e um saquinho com fios de cabelo escuro. No boné, o logo discreto de uma terceirizada de eventos, a mesma que Sérgio vivia defender. Em outra câmera, o vulto falava com alguém atrás de uma pilastra. Apareceu uma mão com relógio de pulseira metálica larga. Tanaka reconheceu o modelo de Sérgio. Cópias das imagens e relatório resumido até o fim da tarde, pediu. Até o fim da tarde, repetiu quando hesitaram. No corredor, diante da janela, ele admitiu em voz baixa. Eu errei. Então, corrija, disse Hiroshi. Vá atrás dela. E o resort? Um homem não perde o negócio por ir buscar a pessoa certa. Era o jeito seco de Hiroshi empurrar. Tanaka ligou para a recepção, pediu o endereço de Larissa e um carro. Cruzou o saguão. Sérgio fingiu surpresa. Algum problema, Sr. Tanaka? Voltarei com respostas. Sugiro que esteja disponível. Estou sempre à disposição. Hoje precisará estar mais do que nunca. No carro, a cidade corria cinza. Ele pensou em Larissa na chuva, sozinha, e apertou a mão no joelho, como quem segura uma decisão para não escorregar. O motorista parou diante de um prédio simples de 3 andares. Tanaka subiu os degraus. Bateu na porta do 2º andar. O ferrolho girou. Um olho castanho apareceu na fresta. Tanaka? Eu vi as câmeras, disse, direto. Eu estava errado. Vim consertar o que dá para consertar hoje. A porta ficou entreaberta, como respiração contida. Do apartamento vizinho, uma bossa baixa preenchia o corredor. E o que você quer consertar? Ela perguntou cansada. Primeiro, o que aconteceu aqui? Ele tocou o peito. Antes do que aconteceu lá. Depois, todo o resto. Larissa abriu mais um pouco. Ele viu um sofá simples, uma cozinha pequena, uma caneca com canela no balcão. Tudo limpo, tudo de verdade. O tipo de casa que não finge nada. Você me viu como suspeita, disse ela sem rodeios. Isso não sai fácil. Eu me vi como um homem com medo. Medo não pode ser gestor, nem de gente nem de números. Ela cruzou os braços. O silêncio que seguiu foi menos briga, mais contabilidade de sentimentos. Ele respirou. Deixe-me tentar outra vez. Eu confiei nas pistas erradas. Agora tenho as certas, e tenho pressa para te pedir desculpas antes que o relógio do orgulho faça estrago. O relógio já andou bastante. Eu posso atrasar o ponteiro. O sorriso foi mínimo. Sou bom com fusos. Ela não riu. Não ainda. Mas a boca amoleceu no canto. Deu um passo para trás, abrindo passagem. 5 minutos. Só 5. Ele entrou com gratidão simples. Ficou em pé sem invadir. Contou o que viu nas câmeras, falou do boné com logo, do relógio, do pendrive. Explicou que já tinha pedido relatório, que essa noite dormiria com a porta blindada pelos fatos. Eu não sou caso de segurança, ela disse. Eu sou gente. Eu sei. E gente não é evidência. É confiança.
Eu aprendi isso hoje do jeito difícil. Ela o estudou longamente. Ali, no quarto silencioso onde a chuva batia miúda na janela, os dois pareciam versões mais verdadeiras de si mesmos, sem crachá, sem sala de reunião, sem público. Apenas pessoas que tinham errado e acertado em velocidades diferentes. Por que veio pessoalmente? Ela perguntou. Porque desculpa por mensagem chega torta, e porque a cidade me pareceu curta demais sem você. O suspiro dela foi quase um riso. Quase. Eu ainda estou magoada. Eu também. Comigo. O silêncio ficou confortável. Ela apontou para a mesa. Quer café com canela? Quero. Ele sorriu finalmente. Prometo não derrubar desta vez. Ela serviu 2 canecas. O cheiro encheu a cozinha pequena. Beberam sem pressa. O tempo desacelerou o suficiente para dar passagem ao próximo passo. Quando ele colocou a caneca na pia, falou: Preciso voltar. Vou oficializar uma auditoria externa, suspender contratos e chamar as autoridades. Sérgio não pode mais trabalhar aqui amanhã, nem Camila, se o relatório apontar o que já sei. E o que você sabe? Que você estava certa desde o começo. Ela mordeu o lábio, segurando lágrimas que decidiram não cair. Caminhou até a porta. Eu não sei se volto para o resort hoje. Hoje não. Ele assentiu. Mas amanhã quero te encontrar, não como chefe, como alguém que precisa te ouvir sem tradutor entre nós. Ela segurou a maçaneta. Amanhã, talvez. Ele respirou fundo como quem aceita um talvez como vitória temporária. Obrigado pelos 5 minutos. Foram mais. Ela olhou o relógio sem números pendurado na parede. Mas quem está contando? Eu. Sempre. Ele saiu. O corredor cheirava a chuva e música de rádio. No patamar da escada, parou, conferiu o relógio e ligou para Hiroshi. Prepare tudo. Hoje à noite quero o dossiê completo. Amanhã cedo, reunião. E peça para a segurança guardar as imagens em 3 cópias. 3? 3 é um número teimoso contra sumiço. Desceu as escadas com pressa nova. No térreo, o motorista abriu a porta. Tanaka entrou, ajeitou a gravata e olhou pela janela. A cidade parecia ter aumentado de tamanho, como fazem os lugares quando a gente decide ficar. Com o motor ligado e a rota de volta traçada, Tanaka tomou a única decisão que ainda cabia naquele dia: devolver o que tiraram de Larissa. O nome, a paz e o lugar ao lado dele. E desta vez, não haveria bilhete anônimo capaz de atrasar o encontro. A manhã seguinte nasceu com o céu dividido. Metade azul, metade carregada. Era o tipo de dia em que a cidade parece indecisa, e o resort sentia o mesmo. No lobby, arranjos de flores novas cobriam o cheiro de tensão antiga. Os funcionários falavam mais baixo. Havia um burburinho estranho. Não era fofoca, era expectativa. Tanaka chegou cedo, acompanhado de Hiroshi. Gravata austera, olhar firme. Na recepção pediu uma sala grande, projetor, microfones, café passado na hora e cadeiras suficientes para todo mundo que importava. O pedido foi cumprido com eficiência japonesa e pressa brasileira. Em menos de 1 hora, o salão de conferências estava pronto. Juliana apareceu com uma bandeja de xícaras e um sorriso cúmplice. Ela vem? Perguntou sem rodeios. Convidei, disse Tanaka. Mas hoje ninguém vai ser forçado a nada. As pessoas virão pelo que acreditam. No fundo do salão, o técnico testou o áudio. 1, 2, 3. E o som ricocheteou nas paredes, saudável. Hiroshi organizou uma pilha de pastas. Em cima, um dossiê, cópias das imagens da madrugada, relatórios da segurança, extratos de contratos, todas as peças de um quebra-cabeça que enfim fazia sentido. Quando a diretoria começou a chegar, Sérgio veio à frente, camisa impecável, perfume de presença e um sorriso de quem já ensaiou vitória. Camila vinha ao lado, postura perfeita e um brilho ameaçador nos olhos. O gerente-geral tomou assento com expressão preocupada. Fornecedores, advogados, chefes de setor, todos ocuparam seus lugares, puxando cadeiras com o cuidado de quem sabe que barulho errado vira manchete. Tanaka pegou o microfone sem teatralidade. Falou baixo, claro,
e em português que já soava quase natural. Obrigado por virem cedo. Hoje é um dia de decisão. Antes de começarmos, quero registrar que toda esta reunião está sendo gravada e que os documentos foram compartilhados com nossos consultores externos. Transparência não é um slogan, é um método. Um murmúrio respeitoso percorreu a sala. Tanaka continuou. Nos últimos dias, encontrei inconsistências nos contratos do resort. Pedi auditoria, analisei relatórios e obtive imagens da madrugada. Convido a segurança a projetar o primeiro vídeo. As luzes baixaram. Na tela, o corredor do andar executivo. Um homem de boné com um logo discreto, máscara descartável, luvas. A câmera o flagrou abrindo a porta da suíte de Tanaka com um cartão magnético. 2 minutos depois, ele saiu levando algo pequeno. Pausa. Zoom. Um pendrive. O homem voltou. Permaneceu mais tempo. Mexeu na mesa, no sofá, no aparador. Ao sair, tirou da sacola uma caneta lilás e um saquinho com fios de cabelo. Plantou as pistas. Saiu sem pressa, com a segurança de quem conhecia o caminho. Um burburinho correu entre as fileiras. Camila ficou tensa. Sérgio manteve o sorriso, mas os olhos vacilaram por um segundo. Próximo vídeo, pediu Tanaka. A tela mostrou o mesmo homem conversando com alguém atrás de uma pilastra no piso térreo. Não se via o rosto, só a mão que recebeu um envelope. No pulso, um relógio com pulseira metálica larga, de modelo marcante. O suficiente para quem conhece. Hiroshi abriu uma pasta, tirou uma foto impressa e colocou sobre a mesa principal. O mesmo relógio, o braço familiar demais. Sérgio pigarreou. Com licença, Sr. Tanaka, isso parece uma interpretação apressada. Peço que aguarde. A voz de Tanaka não subiu um tom sequer. Chamei a polícia. Eles estão chegando para prosseguir dentro da lei. Alguns rostos se viraram para a porta. Como se a fala tivesse sido invocação, 2 investigadores entraram com a serenidade de quem sabe o que faz. Cumprimentaram, recolheram os dossiês, pediram para continuar a apresentação. Tanaka assentiu. Mais uma peça, disse ele. Registro de acesso do cartão mestre naquela madrugada. Vejam os horários. Vejam quem solicitou a cópia do cartão. Vejam a assinatura. No telão, a linha do tempo saltou. A assinatura coincidiu com a senha administrativa associada ao setor de eventos. A sala ficou imóvel por um instante, como se não quisesse respirar para não perder nada. Camila tentou um sorriso. Deve haver uma explicação técnica. O sistema falha. O sistema falha, concordou Hiroshi seco, mas raramente falha com roteiro. Os investigadores trocaram um olhar breve e fizeram anotações. Sérgio então ensaiou o velho recurso da indignação controlada. Isso é uma armação contra mim. Eu sempre defendi este resort. Tenho contatos, trago descontos, fecho contratos. Fechou demais. Cortou Tanaka, ainda calmo. Com dados, com pressa, com atalhos. Hoje a pressa acabou. Houve um silêncio espesso. O gerente-geral pigarreou, nervoso. Um fornecedor levantou a mão e perguntou se os pagamentos seriam revisados. Tanaka respondeu que tudo seria reavaliado em ordem, sem paralisar serviços essenciais. Organização antes de pânico. Foi quando a porta do fundo abriu devagar. Larissa entrou, simples, cabelo preso, vestido leve. Trazia nos olhos aquele brilho que mistura cansaço com coragem. Juliana, perto da mesa do café, soltou um ufa baixinho que só os íntimos ouviram. Larissa não procurou palco. Sentou-se discretamente na última fileira. Tanaka a percebeu, e algo na postura dele se aquietou. Não era alívio, era centro. Antes de avançar, disse Tanaka no microfone, preciso falar de pessoas. Nas últimas semanas, uma funcionária foi alvo de tentativas de intimidação, de boatos e de armadilhas baratas. Essa funcionária chama-se Larissa, e por minha culpa, por um instante, a dúvida tocou onde a confiança deveria ser inteira. Ele respirou. Estou aqui para consertar isso também. A sala prendeu o ar.
Larissa manteve o queixo alto, mas as mãos estavam cruzadas no colo, numa prece silenciosa para não tremer. Peço que a senhorita Larissa venha aqui à frente, disse Tanaka. Ela hesitou um segundo. Levantou-se e caminhou com passos firmes, atravessando olhares de surpresa, respeito, culpa e admiração. Parou ao lado de Tanaka sem encostar na mesa, como quem não busca apoio externo. Larissa, falou Tanaka, agora sem microfone, num tom que só a primeira fileira ouviu e o resto adivinhou. Eu errei com você. Em público. E em público eu peço desculpas. Hoje, diante de todos, registro. Você é a pessoa mais honesta que conheci neste projeto. Obrigado por me lembrar do que importa quando os números tentam gritar mais alto que a verdade. Ele voltou ao microfone, para que a sala inteira escutasse. A partir de agora, Larissa assume, por indicação minha e aprovação da diretoria, o cargo de diretora de comunicação internacional do resort, com autonomia para revisar, traduzir e publicar os relatórios deste processo, se ela aceitar. O choque correu como eletricidade. O gerente-geral assentiu de imediato, como quem alivia um peso antigo. Juliana bateu palmas primeira. Outros seguiram, meio tímidos, meio felizes, até virarem aplauso de verdade. Larissa encarou o microfone. Não era vaidade, era responsabilidade. Eu aceito, disse voz limpa, mas com uma condição: transparência documentada, tudo escrito em bom português, traduzido para quem precisar e com dados verificáveis, sem rodeios, sem truques. Está feito, respondeu Tanaka, e o modo como ele disse feito não foi promessa. Foi contrato moral. Os investigadores pediram licença e se aproximaram de Sérgio. Não houve algemas que estalam alto, não houve espetáculo. Houve procedimento. Ele tentou manter a elegância, mas a voz falhou ao dizer que consultaria advogados. Camila, pálida, tentou se eximir. Eu apenas encaminhei documentos. E recebeu o cartão de uma das investigadoras. A sua vez de explicar vai chegar. O salão exalou um suspiro coletivo. Não era euforia. Era o primeiro gole de ar depois de muito tempo segurando o fôlego. Tanaka fechou a parte técnica da reunião com o que sabia fazer melhor: clareza. Auditoria externa contratada, contratos suspeitos suspensos, pagamentos sob conferência, atividades essenciais preservadas. Equipes sigam com foco. Qualquer intimidação a funcionário será tratada como assunto de polícia, e é isso por hoje. Desligou o microfone. A sala foi se desfazendo em grupos pequenos, como ondas que recuam. Pessoas se aproximaram de Larissa. Algumas pediram desculpa por terem acreditado em boatos, outras disseram "eu sabia". Ela agradeceu, sem rancor e sem falsa generosidade. Apenas inteira. Juliana chegou com 2 xícaras. Uma com canela, como você gosta. Sorriu. Hoje eu aceito tudo. Larissa riu, mordendo a emoção antes que ela mordesse de volta. Hiroshi, pouco dado a efusões, inclinou-se para ela num cumprimento respeitoso. Bom trabalho. Ainda nem comecei. Só por isso mesmo, ele disse, e foi o elogio mais bonito que um homem econômico em palavras poderia dar. Quando a sala já estava quase vazia, Tanaka se aproximou. Não trazia o figurino do herói. Trazia o homem com olheiras e sinceridade. Obrigado por ter vindo, disse. Eu vim pelo que é certo. Ela sorriu de canto. E por curiosidade também. Sou humana. Ainda bem. Ficaram um segundo olhando o salão. Sobre a mesa, os dossiês pareciam menos ameaçadores sob a luz do meio-dia. Pela janela, o mar tinha voltado a ser azul. Eu sei que cargos e relatórios não consertam tudo, falou Tanaka. Fazem ordem, mas não curam. Cura requer tempo, respondeu Larissa, e escolhas repetidas na direção certa. Eu quero repetir a escolha certa, ele disse sem floreios. Muitas vezes. Uma por vez, ela avisou, não por frieza, mas por respeito a si mesma. Ele assentiu. Abriu a mão como quem pede licença, não como quem toma. Ela não recuou. Não ainda. Juliana, ao fundo,
Assistia com a mesma cara de quem torce por casal de novela, mas sabe que gritar beija estraga o roteiro. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, disse Tanaka, com um humor leve voltando ao rosto. Não é sobre relatórios, nem auditorias, nem reuniões. Ainda bem. Aceitaria jantar comigo hoje? Ele respirou, buscando a palavra. Não de negócios. Larissa não respondeu de imediato. O convite ficou no ar entre eles, brilhando discreto como coisa preciosa que a gente não pega com pressa. No bolso, ela ainda carregava o guardanapo com o último aviso. Tirou o papel, alisou as dobras e colocou sobre a mesa. Depois, olhou para Tanaka com a coragem tranquila de quem reaprendeu a dizer sim e não no tempo certo. Eu topo, disse, mas com uma condição. Diga. Você escolhe o lugar, eu escolho a sobremesa. E se derramar alguma coisa na gravata, promete não usar isso como desculpa para fugir? Ele riu de verdade. Prometo. E se derramar, você ganha um pedido. Já estou pensando no prêmio, ela provocou. Hiroshi pigarreou de leve, como quem lembra que o mundo ainda existe. Tanaka se recompôs. Às 8 da noite, então? Às 8 da noite. Ele ia se afastar quando Larissa o chamou de volta com o olhar. Tanaka? Sim. Obrigada por ter vindo pessoalmente ontem. Ele entendeu que não era formalidade, era pedra retirada do caminho. Obrigado por ter aberto a porta. Ele saiu. Larissa ficou mais um instante. Olhou o guardanapo sobre a mesa e, com caneta firme, escreveu por cima das letras pretas que mandavam ela sair. Eu fico. Dobrou, guardou na bolsa. Do lado de fora, o céu finalmente escolhia o azul. Juliana encostou a cabeça no ombro dela. E aí, diretora? Pronta para trabalhar e se apaixonar ao mesmo tempo? Um passo de cada vez, amiga, respondeu rindo. Mas confesso que, pela primeira vez em muito tempo, eu quero dar o próximo passo. A porta se abriu e uma brisa doce atravessou o salão. A vida caprichosa parecia ter acertado o tom entre planilha e poesia. E assim, quando o relógio do dia começou a marcar a hora do recomeço, uma mesa para dois foi reservada sem pressa. O cardápio não dizia, mas todo mundo ali sabia. O prato principal da noite seria coragem. Os dias seguintes foram um turbilhão de ajustes no resort, mas aos poucos a vida retomou o ritmo. Entre viagens de negócios e encontros discretos, Larissa e Tanaka descobriram um jeito natural de estarem presentes na rotina um do outro. Meses depois, um convite inesperado a levaria a cruzar oceanos e a viver o capítulo mais simbólico da história deles. O ar frio do início da noite no Japão tinha aquele perfume suave de flores de ameixeira, misturado ao aroma doce de comida de rua. Lanternas vermelhas e douradas balançavam em fileiras sobre as vielas, refletindo-se no rio calmo que cortava a cidade. As margens estavam tomadas por casais, famílias e turistas, todos com os olhos voltados para o mesmo espetáculo, o Festival das Lanternas. Larissa ajustou o lenço de seda que Tanaka havia lhe dado mais cedo. O tecido estampado com flores de cerejeira parecia conversar com o cenário. Caminhando ao lado dele, percebeu como a postura dele mudava quando estavam juntos. Menos o CEO distante, mais o homem que escutava, que ria, que observava o mundo com calma. «Então é assim que vocês celebram o fim do inverno?» perguntou ela, enquanto uma lanterna passava rente à água. «Não é só o fim do inverno», respondeu Tanaka. «É para lembrar que tudo pode recomeçar, com mais luz». Então podemos dizer que é um festival otimista. Sim, e um pouco romântico. Ele olhou para ela de lado, quase sorrindo. Caminharam até uma ponte de madeira de onde se via a correnteza pontilhada de luz. Larissa se apoiou no parapeito, encantada com o reflexo dourado que se desmanchava a cada movimento da água. No rosto dela, Tanaka viu a mesma expressão que tinha visto no primeiro dia, no lobby do resort. Curiosidade e coragem misturadas. No Brasil isso seria impossível, disse ela. A gente soltaria as lanternas e alguém ia pescar para fazer churrasco. Tanaka riu, e a risada dele se perdeu no som dos sinos que anunciavam o início da cerimônia principal.
Do outro lado do rio, dezenas de pessoas acenderam lanternas grandes de papel translúcido, cada uma carregando mensagens escritas à mão. Um mestre de cerimônias fez um sinal e, aos poucos, elas começaram a subir, como balões tímidos ganhando confiança. Tanaka tirou algo do bolso. Não era uma lanterna. Era uma pequena caixinha preta. Eu queria esperar o fim do festival para fazer isso, mas... Ele hesitou. Acho que o momento certo é agora. Larissa piscou, surpresa. O momento certo para quê? Para perguntar se você... Ele inspirou fundo, como se precisasse alinhar todas as palavras antes que elas escapassem. Aceita ficar comigo, não só para traduzir contratos, mas para traduzir a vida. A minha com a sua. Abriu a caixinha. Dentro, um anel delicado com uma pedra clara que refletia as luzes das lanternas no céu. Não era ostentoso, mas tinha algo que batia direto na memória de Larissa. Simplicidade com intenção. Tanaka, ela começou e parou. Você sabe que eu não sou dessas que dizem sim só porque é bonito. Eu sei. Ele deu um meio sorriso. Mas também sei que, desde que te conheci, todas as minhas reuniões têm hora para acabar. E com você, eu nunca quero que acabe. Ela riu porque o coração dela estava apertando, e o riso era a maneira mais segura de não chorar de vez. E você sabe que eu ainda acho seu português criativo. Dou aulas de japonês em troca de aulas de português. Ele deu de ombros. Negócio justo. Ela olhou para o céu. Uma lanterna mais baixa passou tão perto que parecia possível tocar. Tenho uma condição. Ela ergueu o dedo. Você só me pede em casamento de novo depois que conseguir falar pão, sem parecer que está com soluço. Já é fechado. Ele segurou a mão dela. Mas isso não impede o beijo agora, certo? O mundo ao redor parecia ter diminuído o som, como se até o rio esperasse a resposta. Larissa não falou, apenas se aproximou, encurtando a distância com passos leves. As lanternas refletiam no rosto dele, e ela percebeu que estava prestes a fazer algo que, semanas atrás, pareceria impossível: confiar. Quando os lábios se encontraram, foi como se todas as lanternas no céu se tornassem cúmplices. O primeiro toque foi leve, quase uma pergunta, como se quisessem confirmar que estavam prontos para cruzar aquela última fronteira. Larissa sentiu o calor dele vencer o frio da noite e o cheiro leve de chá que ainda vinha da respiração de Tanaka. O beijo ganhou firmeza aos poucos, como se cada movimento dissesse: agora é seguro. As mãos dele, que antes seguravam apenas as dela, subiram com cuidado até a cintura, aproximando-os de um jeito que dispensava pressa. Larissa, sem soltar o lenço de seda que ele havia lhe dado, inclinou-se sentindo o tecido do casaco dele contra seus dedos. O murmúrio da multidão ao redor parecia distante. O único som claro era o das lanternas estalando levemente ao subir, refletindo luz dourada no rosto dele. Cada segundo do beijo carregava os dias que passaram se defendendo, desconfiando e, finalmente, escolhendo confiar. Quando se afastaram, testas ainda unidas, o rio corria lá embaixo, como se também levasse embora qualquer resquício do passado. Sem palavras, apenas sabiam. Aquele era o ponto em que a história deles mudava para sempre. Larissa ainda segurava a mão dele, e o público ao redor continuava soltando lanternas, sem saber que ali, na ponte, outro tipo de luz tinha acabado de se acender. Sabe qual é a parte boa? Disse ela. Qual? No Brasil isso daria uma fofoca maravilhosa. Então teremos que voltar para dar trabalho aos fofoqueiros. Ele sorriu. Continuaram na ponte observando o céu ser tomado por pontos dourados. No bolso de Larissa, o guardanapo antigo com as palavras "Eu fico" ainda estava dobrado. Ela não precisava mais lê-lo para lembrar da escolha. Estava vivendo a escolha. O festival seguiu, mas para os dois, a noite já tinha seu próprio significado. Não era só sobre o fim do inverno. Era sobre a certeza de que, quando a luz certa encontra o lugar certo, ela fica. Porque no fim era simples. Larissa e Tanaka já não caminhavam sozinhos. E nunca mais iriam. O mundo podia ser enorme, mas para eles bastava caber no mesmo horizonte.
Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas narrativas apaixonantes. Me diga de qual cidade você acompanhou essa história e que nota de 0 a 10 você dá para o amor de Larissa e Tanaka. Amo ler os comentários, eu respondo todos, como quem responde cartas antigas. Obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.